eu tenho astigmatismo, mas isso não atrapalha a minha sobrevivência porque eu uso óculos. Eu também sou intolerante à lactose, mas eu ainda como minha pizza de marguerita porque resolvo isso facilmente com um comprimido de lactase. Se eu pego uma infecção, eu tomo antibióticos. Se eu acordo com rinite, tenho corticoides. Se sofro uma lesão, tenho fisioterapia. Se estou com deficiência de vitamina C, posso comprar quantas laranjas eu quiser em qualquer mercado. Quase todos os problemas relacionados à sobrevivência e perpetuação dos humanos foram resolvidos, o que nos tem feito driblar os mecanismos da seleção natural. Doenças e deficiências que antes serviam de filtro têm sido cada vez mais combatidas com os avanços da tecnologia e medicina. É só analisar os dados de expectativa de vida no Brasil de 1940 a 2022. Ela passou de 45 para 75 anos em menos de um século, reflexo da melhora nas condições de vida da população em geral, principalmente dos mais jovens. Eu já falei em vídeos passados que evolução são mudanças genéticas que acontecem em uma população ao longo do tempo e que são moldadas principalmente pela necessidade de sobrevivência e reprodução dos organismos. Eu também já expliquei como se deu o processo de evolução do ser humano, porém ainda faltava uma pergunta para responder. Nós ainda evoluímos? Depois de termos driblado todas as dificuldades que poderiam selecionar os melhores da nossa espécie, chegamos ao fim da linha evolutiva. Zeramos o jogo? A resposta é não. Nós ainda estamos evoluindo, mas pode ser que não seja do jeito que você está imaginando. Se você acredita que no futuro teremos cérebros maiores, olhos maiores, dedos alongados, eu fico feliz em te desapontar. Porque atualmente a seleção natural não age mais sobre nós como no passado. E vale lembrar que evolução não é somente a sobrevivência do mais apto, mas também a capacidade dele de gerar descendentes. Então, hoje, pessoas excepcionalmente inteligentes, com capacidade visual impressionante ou com dedos mais longos, têm a mesma chance de terem filhos que qualquer outra pessoa. Porque hoje, quase todas as pessoas vivem até a idade reprodutiva e a decisão de ter filhos, na maioria das vezes, não depende mais da sua saúde ou capacidade física. Logo, os mecanismos da seleção natural não agem mais na maior parte da população humana. Entretanto, nós não somos os mesmos desde quando nossa espécie surgiu há 200 mil anos, porque a seleção natural não é a única forma de evoluir. Muitas mudanças ocorreram e ocorrem conosco, porém não são alterações físicas, e sim genéticas. Estudos do genoma humano têm mostrado como essa evolução tem acontecido. Descendentes de agricultores são muito mais propensos a terem uma maior produção de amilase salivar, uma enzima que decompõe o amido nos alimentos. Hoje em dia, a maioria das pessoas possui várias cópias do gene que codifica a amilase. Porém, caçadores-coletores da Tanzânia possuem bem menos cópias desse gene do que pessoas cujos antepassados vieram de populações agrícolas, como eu e você. Isso significa que a capacidade de melhor processar o amido deu vantagem para os antigos agricultores. Outra evolução a respeito da nossa dieta tem a ver com o leite. Quase todos os indivíduos mamíferos do mundo nascem com a capacidade de produzir a enzima lactase, que quebra o açúcar do leite, a lactose, porque isso é essencial para a sobrevivência do bebê. Só que conforme você cresce e vai perdendo a capacidade de produzir a lactase, porque você não precisa mais dela. Na natureza, os animais mamíferos só bebem leite enquanto são filhotes, então para que o corpo vai gastar energia produzindo uma enzima que não vai ser utilizada? Só que você ainda toma leite, mesmo não sendo mais um bebê. Por que seria? Porque há alguns milhares de anos, possivelmente 7.500, quando as pessoas começaram a ter contato com laticínios, surgiu em um indivíduo uma mutação genética que prolonga o gene da lactase até a vida adulta. E com o passar dos milhares de anos, esse gene hoje está presente em milhões de pessoas. Outra coisa que está acessível para milhões de pessoas é o botão para curtir esse vídeo. Então, se você já aprendeu até aqui, a sua curtida me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas no YouTube. Caso você não saiba, até a cera do seu ouvido é resultado de uma mutação genética. Se você tem ascendência europeia,
você tem 90% de chance de ter a cera do ouvido úmida e pegajosa. Porém, se você tem ascendência de nativos americanos ou do leste da Ásia, tem 90% de chance de ter a cera clara, seca e quebradiça. A cera seca dos asiáticos resulta de uma mutação do gene ABCC11 e isso também afetou as glândulas apócrinas que produzem o suor. É por isso que também é difícil encontrar desodorantes em países asiáticos. Então, se você tem a cera pegajosa e precisa de desodorante, é porque tem a versão original do gene no seu DNA. E todos esses casos que eu contei acima exemplificam a deriva genética, um processo que afeta a composição genética de uma população, só que em vez de selecionar os melhores, a deriva genética é completamente aleatória. Sendo assim, ela não necessariamente produz adaptações, como no exemplo da cera de ouvido, uma mutação no gene ABCC11 que, na verdade, não funciona como uma adaptação para nada, nem vai afetar a sua sobrevivência. É apenas uma mudança que ocorreu graças à deriva genética. A evolução pelo espectro da deriva genética é a mudança na frequência de genes em uma população ao longo de várias gerações, sendo que essa mudança pode ocorrer devido à seleção natural ou outro mecanismo. E essa mudança pode ou não tornar a população mais adaptada ao ambiente. Em populações isoladas, suas consequências podem causar um grande impacto. Imagine uma população composta por animais de uma mesma espécie, porém com alelos que definem a cor azul para uns e vermelho para outros. Inicialmente, todos têm a mesma frequência de cores, porém, vamos dizer que alguns morreram e outros não conseguiram atrair parceiras. Somente 5 animais reproduziram. A segunda geração agora possui apenas um indivíduo vermelho, e se esse indivíduo vermelho não conseguir se reproduzir, na terceira geração já não existirão mais animais vermelhos. O gene que produz essa cor se perdeu nessa população isolada. Em populações maiores, extinguir ou aumentar muito a frequência de um gene leva muito mais gerações, e no nosso caso isso se torna ainda mais complexo pelo fato de não estarmos isolados. Na verdade, estamos em constante movimento percorrendo o mundo, misturando todas as populações do planeta. Então, se um novo gene surge, é mais provável que ele seja diluído pela alta mistura genética que acontece hoje. Porém, isso não vai resultar no futuro em pessoas completamente iguais, porque o que define, por exemplo, a cor da pele ou dos olhos é uma sinfonia de dezenas de genes criando milhares de combinações. É só você olhar o exemplo no nosso país. A população brasileira é formada por pessoas de todas as partes do mundo e a combinação delas não tem nos tornado iguais, mas sim cada vez mais diversos e diferentes. Então, como seremos no futuro? Uma boa aposta é o nosso próprio investimento em evolução. Se modificamos animais e plantas, por que não nós mesmos? Desde começar a procurar soluções para problemas a partir de exames genéticos, até realmente manipular genes para, quem sabe, nos tornar mais resistentes a certas doenças, mais inteligentes e com um comportamento menos explosivo. E eu sei que existe um grande debate sobre as consequências de editar humanos, então se você quer discutir esse assunto, deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu imagino que você não viva sem isso daqui. Para quem fala que a integração homem-máquina ainda é algo distante, eu sinto dizer que nós já somos dependentes das máquinas. Conforme as construímos para satisfazer as nossas necessidades, nós também estruturamos toda a nossa vida em torno delas. Como foi dito por George Dyson, tudo o que os seres humanos estão fazendo para facilitar a operação das redes de computadores está, ao mesmo tempo, mas por razões diferentes, facilitando a operação de seres humanos pelas redes de computadores. É a evolução darwiniana, num desses paradoxos com os quais a vida abundante pode ser vítima do seu próprio sucesso, incapaz de acompanhar os processos não darwinianos que criou. Então a tecnologia não só poderá compor nossos corpos, como também poderá abarcar a nossa consciência. Ao longo do que temos estudado, descobrimos que a evolução não segue uma linha direta. Para alguns animais, evoluir foi sair da água, para outros foi voltar para ela. Porém, uma coisa é certa, evoluir é também se tornar mais complexo.
Não temos certeza de como seremos no futuro. Mesmo tendo driblado boa parte dela, a seleção natural ainda age hoje em dia na forma de doenças como a AIDS e a malária. A deriva genética ainda pode nos mudar geneticamente. Poderemos no futuro editar os nossos genes, ou quem sabe, fazer o upload da nossa consciência para um computador. Viagens espaciais podem isolar populações que, ao longo do tempo, podem se tornar diferentes das que permaneceram na Terra. Não existe certeza no futuro, porém, podemos afirmar que sim, continuamos evoluindo e nos tornando cada vez mais complexos. Se você quer se tornar mais inteligente e descobrir mais sobre nós e sobre o nosso mundo, você precisa se inscrever no canal. E para manter esse projeto educativo no ar, eu te convido a se tornar membro do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. Te vejo em breve. Até mais!